Efésios 4, eu quero pegar essa primeira parte com vocês, do versículo 1 até o versículo 6 hoje. Vamos recordar algumas coisas sobre a carta aos Efésios. Essa carta foi escrita aos crentes que viviam nessa cidade, na cidade de Éfeso, uma cidade que estava extremamente impressionada com magias, com cultura, com arte, com poder militar. São coisas que estavam presentes na igreja de na cidade de Éfeso, por causa da influência romana, e também porque, como Éfeso era um centro cultural, um centro de convergência, por causa do porto famoso que existia lá, as religiões do mundo, da Ásia Menor e da Palestina, todas desembocavam ali. Havia templo para todos e adoração a todos. A principal adoração era feita a Diana, e esta adoração este culto era basicamente um culto que envolvia misticismo, mágicas, encantamentos e busca por fertilidade, e era a religião mais forte de Éfeso. Era este culto a Diana. O apóstolo Paulo escreve, assim como ele escreve a carta aos Romanos, mostrando a obra de Cristo, a obra de Deus Pai, a obra completa, desafiando os crentes a uma vida comprometida e uma vida que fosse compatível com a obra que eles receberam. Esse é o grande desafio. Mas principalmente, esta carta é sobre Deus, e é para mostrar o impacto que o conhecimento a respeito de Deus gera na vida das pessoas. Paulo queria mostrar para os moradores de Éfeso que Diana não era nada, não era absolutamente nada. Aquele culto a Diana, o poder bélico de Roma, a cultura que tinha desembarcado ali, vindo de Roma, tudo isso, perto de Deus e da obra de Deus, perde completamente a cor, fica preto e branco, fica insignificante. Então essa carta é uma carta sobre Deus, é uma carta sobre a obra gloriosa de Deus, é uma carta sobre o poder de Deus, é uma carta sobre as manifestações de Deus na história e o resultado que a interferência de Deus na vida do homem pode trazer. Então o impacto dessa carta para aquele povo era o impacto de mostrar que eles estavam encantados com muitas coisas, mas nada das coisas com as quais eles estavam encantados podiam ser comparadas com aquilo que Deus vinha fazendo desde o princípio, e eles ainda não tinham enxergado. E então Paulo faz isso no primeiro capítulo, fazendo um hino, onde hoje nós temos pontuação aqui, mas a impressão que nós temos quando nós lemos é que Paulo falou isso sem respirar. Ele soltou tudo que ele sabia e tudo que ele compreendia a respeito da obra de Deus. Você tem um hino glorioso sobre o Deus bendito, que nos tornou pessoas abençoadas por causa da obra que ele realizou em nós. Então, os 3 primeiros capítulos, a começar pelo capítulo 1, mostra quem nós somos, o que Deus fez conosco, o que esse Deus grandioso, o que esse Deus poderoso, a obra completa dele em nosso favor. Então, Paulo vem do capítulo 1 até o capítulo 3, mostrando isso, mostrando Deus e o que ele fez conosco. Ele nos tornou abençoados. Eu contei algumas histórias aqui ao longo desses 3 capítulos, mas eu acredito que, esses dias conversando com a pessoa disse: pastora, a história que marcou mais, pelo menos para mim, as 2 histórias, uma foi a do casamento. Não sei se vocês lembram da história do noivo lá, que queria casar com uma moça que valia 8 camelos. Vocês lembram da história? Então, uma das histórias é essa, e a outra história é a história do Vitor Selienko. Eu quero só lembrar a história do Vitor. A história do Vitor, lembra aquele rapaz que até os 17 anos ele tinha reprovado em tudo que você pode imaginar. Então ele desde o jardim da infância, ele não aprendia, não tinha jeito, ele não conseguia ser aprovado em nada, ao ponto que o coordenador acadêmico da escola dele, na Europa, na Inglaterra mais especificamente, disse para ele, falou assim: Vitor, vá ser um técnico em alguma coisa, vá ser um prático, porque você não consegue, você não tem capacidade acadêmica, você não consegue ser aprovado em nada, nenhum livro ele conseguia terminar de ler, nenhuma prova ele era aprovado, nenhum exercício ele terminava, ele simplesmente não conseguia fazer.
E aí o Vitor larga os estudos e ele começa a trabalhar. Quando ele completa 34 anos, ou seja, 17 anos depois, Vitor já tinha sido mandado embora 70 vezes dos empregos por onde ele passou. E a última tentativa dele foi numa indústria de produtos cirúrgicos, de equipamento cirúrgico. Só que para entrar nessa indústria tinha que fazer um teste de aptidão de QI. E quando ele fez esse teste, ele foi chamado lá, e como ele estava acostumado a ser reprovado em tudo, ele já foi imaginando que no teste de QI também ele tinha sido reprovado. E quando ele chegou, o teste apontou que ele tinha um QI 160, que é um QI altíssimo, é um QI de uma pessoa, de um gênio. E daí o dono da empresa chegou para ele e falou assim, olha, nós vamos contratar você, porque você é um gênio. O seu QI indica que você é um gênio. E a partir desse dia a vida do Vitor mudou completamente, porque até aquele dia ele tinha ouvido que ele era um fracasso, que ele não era aprovado em nada. E aí ele saiu da escola. Daí ele foi mandado embora 70 vezes. Só que agora alguém deu a resposta do porquê que ele não se encaixava nos padrões convencionais, nem de academia e nem de trabalho. É porque a mente dele estava muito além de tudo aquilo ali. E aí esse Vitor Serienko, para vocês saberem, ele é o inventor do laser cirúrgico. Hoje, toda vez que você vai fazer uma cirurgia que tem laser, você pode lembrar que o inventor do laser cirúrgico é o Vitor Serienko, né? E hoje ele é diretor e dono de uma escola só para superdotados, para gênios, porque eles não se enquadram dentro dos parâmetros normais. O que mudou na vida do Vitor? Aos 34 anos alguém disse para ele o que ele era. E depois que alguém disse para ele o que ele era, mudou tudo. Essa história ela é muito importante para nós, porque o que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios é dizer quem vocês são, é dizer que nós somos. E isso muda tudo. Porque Paulo chega tanto para aqueles moradores de Éfeso, como chega para nós e diz assim, olha, vocês são abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, assim, olha, tudo que existe de mais rico, de mais poderoso, de mais grandioso, foi dado a vocês. Deus fez isso por vocês. Aí, o que ele vai fazer conosco a partir do capítulo 4, Paulo vai dizer assim, agora eu rogo a vocês que vocês andem, que vocês se comportem como abençoados, como pessoas que receberam esta bênção de Deus, pessoas que estão no centro da vontade de Deus, as ações de Deus estão direcionadas a vocês. Vocês foram feitos para a glória dele e por causa disso, ele tornou vocês abençoados. Ele tornou o nome de vocês abençoado. Lembra que a palavra bênção significa tornar o seu nome um nome bom. Que era o que Jacó tanto queria, nós falamos sobre isso também no capítulo 2. O que Jacó mais sonhava? Sonhava em ser abençoado, ter o seu nome dignificado, porque o nome dele era enganador. E aí ele vai lutar com todas as suas forças, toda a sua vida, para que Deus o abençoe. E Deus o abençoa tirando o nome de Jacó e colocando o nome de Israel. Ou seja, de enganador ele foi a príncipe. Isso foi obra de Deus na vida dele. Deus fez o mesmo conosco. Deus trocou a nossa sorte. Deus mudou a nossa índole. E ele mudou de uma forma perfeita para sempre. Ah, pastor, mas eu ainda tenho dificuldades hoje. Tem, mas você é abençoado. Deus está comprometido em mudar você. Você está dentro do processo, mas Deus está absolutamente comprometido. Por isso que lá em Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, ó, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai levá-la até o final. Você é abençoado. Se enxerga assim, veja que você é assim. Isso muda completamente. Nós não vamos ficar nos enfiando nas piores roubadas. Por quê? Porque peraí, eu sou alguém por quem Cristo morreu. Eu sou alguém por quem Deus tem trabalhado e tem conduzido a história desde o princípio. Eu sou alguém que tem a garantia de Deus que eu vou habitar nas regiões celestiais, que eu vou desfrutar da glória do Deus Pai, que eu vou viver em comunhão com Ele por toda a eternidade. Quer dizer, muda tudo na minha vida. Muda tudo. Então, entra no capítulo 4, Paulo pega, olha, agora eu disse quem vocês são. Agora eu vou dizer o que vocês vão fazer, uma vez que vocês são assim. Essa é a ideia que está aqui no início do capítulo 4. Então,
Vou ler só o primeiro versículo para fazer alguns outros comentários, mas Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A palavra vocação aí, ela tanto tem o sentido de ser de chamamento, quanto ela tem o sentido de função do chamamento, ou desígnio, ou propósito, ou meta. Ou seja, eu fui chamado para ser o quê? Eu fui chamado para ser santo e irrepreensível. Se voltar um pouquinho lá no capítulo 1, veja, versículo 4, ele diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Paulo está dizendo o quê? Que andeis de modo digno da vocação, ou seja, do propósito para o qual vocês foram chamados, santos, irrepreensíveis, filhos de Deus, membros desta família, que é a família do Senhor Deus, através de Jesus Cristo, o Filho. Esta é a vocação, tá? Então, o que Paulo vai fazer nesses 3 últimos capítulos é mostrar como é que eu vou andar então de modo digno, como é que eu vou andar de forma compatível com aquilo para o qual eu fui chamado. É esse o tema dos últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6. Agora, pegando especialmente a partir do versículo 1, nós temos aí várias questões muito interessantes. Já no versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Só aqui já tem um ensino muito bacana para a gente. Por quê? Quando Paulo escreveu essa carta, ele está preso em Roma. E ele não está preso há um dia, um mês, um ano. Ele já está preso há anos aqui. Possivelmente a carta aos Efésios foi escrita já há pouco tempo antes de Paulo ser assassinado. Ele aqui é um senhor idoso, um velhinho, que estava numa prisão romana com os tornozelos amarrados em correntes, com um guarda na porta da sua cela, né, num lugar escuro, e ele está escrevendo ou ditando para um amanuense. O detalhe é que quando Paulo vai dizer que ele é prisioneiro, ele não fala que ele é prisioneiro de Roma. Ele não diz que ele é prisioneiro de Roma por causa do Evangelho, nem por causa dos crentes de Éfeso, nem por causa dos crentes de Roma. Ele não dá nenhum tipo de justificativa dessa. Ele diz o quê? Prisioneiro no Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se ele falasse qualquer outra coisa aqui, ia ser incoerente com aquilo que ele vem ensinando ao longo das suas cartas. Na carta aos Romanos, por exemplo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele escreve que tudo o que acontece, acontece por ele e para ele, e por meio dele. Aqui na carta aos Efésios, ele começa lá no 1º capítulo dizendo que Deus predestinou todas as coisas. Então, se ele dissesse que ele era prisioneiro de Roma, ele estaria sendo incoerente com o que ele acredita. Porque de fato a prisão dele é algo que foi promovido antes de ser promovido pelos romanos. A prisão dele foi promovida pelo próprio Senhor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Esse é um jeito diferente de ver as coisas. Esse, aliás, é um jeito coerente de um cristão que crê na soberania de Deus ver as coisas. Eu estou prisioneiro. Eu estou prisioneiro no Senhor, porque o Senhor é o Senhor da história. É quem governa a história. Estou enfermo. Estou enfermo no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor da história. Ele governa todas as coisas. Enfermidade, como nós vamos falando no domingo, ela é resultado da ligação do homem com o pecado desde o princípio. Mas quando eu enfrento a enfermidade no meu dia a dia, a minha lida, eu cristão, com a enfermidade, eu não posso desconectar isso do fato de que Deus é Senhor sobre tudo. E não há nenhuma bactéria nesse planeta que funcione alienada à vontade de Deus. Agora, por que eu estou passando por isso? Por isso que eu estou no Senhor. Porque Deus tem um propósito com isso. Talvez o propósito dele seja me chegar mais perto dele. Talvez o propósito dele seja testar a minha fé. Talvez o propósito dele seja me levar embora.
mas nada disso foge ao propósito de Deus. Agora, eu precisaria passar por isso? Se eu não tivesse pecado lá no início, não precisaria. Agora, nós pecamos. E Deus usa todas as causas secundárias, inclusive, para moldar o nosso dia a dia, a nossa história, as nossas questões de vida, da história da nossa vida. Então, o ensino de Paulo para nós aqui já no versículo 1, que não tem a ver com o tema central, mas é um ensino que ele está nos dando, coloque Deus no centro de tudo que acontece com você. Ao invés de você colocar os outros, tentar achar culpado, o culpado, eu estou passando por causa de culpa de fulano de tal, a culpa é do ciclano, a culpa é da crise. Não. Tenha um olhar um pouquinho mais além dessas coisas. A visão do cristão, por que a visão do cristão é uma visão mais ampla? É porque o cristão, ele enxerga além das coisas e das circunstâncias, das pessoas. Ele enxerga Deus nas coisas. O que Jó queria dizer quando ele falou lá, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava dizendo? Jó estava dizendo assim, olha, eu ouvia falar de Deus, mas agora eu enxergo Deus. Ele enxergou Deus na sua enfermidade, ele enxergou Deus na sua miséria, ele enxergou Deus nos seus amigos, ele enxergou Deus na natureza, ele enxergou Deus no céu. Jó viu Deus em todos os lugares. E agora ele podia dizer assim, agora os meus olhos te veem. Por que o salmista Davi, lá no Salmo 131, diz assim, olha, não ando atrás de coisas grandiosas demais para mim, não estou atrás de grandes espetáculos. Antes, pelo contrário, o meu coração e a minha alma, como criança desmamada, estão sossegadas. Assim como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, assim a minha alma para contigo. Por que há essa tranquilidade, essa segurança, essa visão no olho de um cristão? Porque ele está vendo Deus nas circunstâncias. Ele não está com raiva de ninguém. A gente pode lembrar também, eu podia lembrar vários exemplos aqui, mas o último que eu quero lembrar é o exemplo de José. O José do Egito. Quando termina toda aquela saga da vida dele, que a vida dele foi uma saga, e ele termina como um grande monarca lá no Egito, os seus irmãos chegam lá, ele reconhece os seus irmãos, e quando ele se revela aos seus irmãos ficam com medo dele, porque os seus irmãos já viram a sua própria culpa, e eles já imaginaram assim, agora ele vai se vingar da gente. Vocês lembram qual que é a frase que José diz para eles? José diz para eles assim, não temam, porque foi Deus que me mandou adiante de vós. Olha, foi assim mesmo a história? Do ponto de vista de um cristão foi. Do ponto de vista de um incrédulo, não. Vocês me venderam como escravo para o Egito. Eu vim aqui, comi o pão que o diabo amassou, e por causa do meu brilhantismo, do meu senso de oportunidade, eu estou aqui agora. Esse é o jeito incrédulo e humano de ver as coisas. Não, José não via assim. José diz assim, olha, não foram vocês que me traíram, que me venderam para o Egito, não foi nada disso. Foi Deus que me mandou adiante de vocês. Então esse é um modo diferente da gente ver, da gente enxergar as coisas. E às vezes a gente precisa parar um pouquinho e lembrar desse, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Olha, ele estava dentro de cadeias, apodrecendo lá dentro. Ele disse assim, olha, eu não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro no Senhor. A gente precisa mudar um pouquinho o nosso jeito de ver as coisas. Vamos continuar. Então esse é um ensino bônus de Paulo para nós. No jeito dele falar, ele mostra como ele se comporta. E é um desafio para nós. A gente se comportar com um olhar, com uma visão de cristão. Um cristão entende que Deus está à frente de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então não tem que ficar achando culpado humano. Eu preciso entender qual a vontade de Deus com o que eu estou vivendo, com o que eu estou passando. Segunda parte, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Uma das grandes acusações que são feitas, especialmente aos crentes reformados, que também são chamados de calvinistas, é o quê? É o conformismo, é a acomodação. Por quê? Porque aprendem a respeito das doutrinas da graça e automaticamente fazem o quê? Cruzam os braços.
E aí algumas vezes já falei sobre isso aqui, disse, isso é um equívoco. Porque Paulo, o que ele faz, tanto lá na carta aos Romanos até o capítulo 11, quanto aqui na carta aos Efésios até o capítulo 3, é falar sobre essas doutrinas, são as doutrinas da graça. E o que ele vai fazer logo na sequência? Tanto lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, quanto aqui no capítulo 4. Ele vai evocar a gente para quê? Para a prática. Você que tem esse conhecimento tem que ter um comportamento compatível com o que você sabe. E o resultado dos cristãos na história, os cristãos reformados, que ousaram viver uma vida compatível com aquilo que eles eram, foram grandes momentos, os momentos mais brilhantes da vida do cristianismo na história, foram vividos por esses homens. Foram vividos lá no momento da reforma protestante. Foi vivido depois na época do puritanismo de Jonathan Edwards. Está sendo vivido na África do Sul, no avivamento tem tido na África do Sul. Então, em todos os lugares do mundo, onde as pessoas juntam as doutrinas da graça, junto com uma prática compatível às doutrinas da graça, você tem um cristianismo avassalador. Porque é maravilhoso quando você junta este entendimento correto das Escrituras com uma prática compatível a dele. E onde começa essa prática? Qual que é o primeiro ponto dela para nós? Aonde eu começo a caminhar de forma compatível aquilo que eu aprendi? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se você quiser ler também o capítulo 13 e 14 da carta aos Romanos, é a mesma coisa. É o mesmo que está lá. Qual que é a ideia por trás disso? Paulo está assim, olha, você compreendeu o que você é? Então não se torne um orgulhoso. Não se torne um arrogante. Não se torne alguém que vai sair passando por cima daqueles outros que estão engateando, que não compreenderam isso ainda. O que você precisa? Você precisa de humildade, você precisa de mansidão, você precisa de longanimidade, suportando uns aos outros. Esse é o grande desafio. Eu não tenho o desafio de ganhar parte da minha salvação, porque eu já ganhei isso. Eu não tenho o desafio de completar a obra de Cristo, porque ela já foi feita completamente. Mas o meu desafio é demonstrar o mesmo amor, a mesma paciência, a mesma longanimidade, a mesma mansidão que Cristo teve comigo, eu preciso ter para com os outros. E os outros aí são dois grupos. Que grupos são esses? São os cristãos, especialmente aqueles mais novos na fé, e são os ímpios que ainda precisam ser evangelizados. Erro que esses grupos que eu citei para vocês, como por exemplo os puritanos cometeram, eles se isolaram, eles foram para um canto e criaram uma colônia só deles, e se isolaram do mundo. Por quê? Porque o estilo de vida deles se tornou tão compatível com aquilo que se esperava deles, e tão incompatível do mundo, que eles acharam melhor se separar. E a realidade tinha que ser o contrário, eles tinham que se misturar para influenciar os outros, eles se separaram. Essa é uma grande tentação nossa, quando nós compreendemos a verdade da palavra de Deus, quando nós nos tornamos conscientes dela, quando nós nos deixamos envolver por aquilo que Deus quer que nós sejamos, é uma grande tentação que a gente queira estar perto de gente que esteja vivendo o mesmo que a gente está vivendo. E aí o que acontece com você? Você se desassocia do restante do mundo. E aí, o que adianta ser luz num lugar iluminado? O que adianta ser sal num lugar salgado? Então, por isso, Paulo diz, olha, andar de modo digno com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês foram chamados, significa viver com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí, ele vai, além dessa questão de suportar, de colocar o ombro debaixo do outro, de tolerar o outro, de ser manso com o outro, de ter um ânimo longo com o outro, mesmo quando ele insiste em pisar no seu calo o tempo inteiro. Além disso, versículo 3 diz, esforçando-vos diligentes por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então são duas palavras. A primeira é o suportar uns aos outros, caminhar junto, né? Ter paciência. Eu disse uma vez aqui,
uma não, acho que mais de uma, nos estudos que a gente tem feito, especialmente de Romanos, que Deus ele tem uma velocidade para trabalhar em cada um de nós. E em cada área das nossas vidas. Então tem área da minha vida que no momento da conversão, Deus transforma como se fosse da água para o vinho. E tem outras áreas que eu fico patinando. Essa área que eu estou patinando, às vezes na vida de um outro irmão meu, Deus resolveu da noite para o dia. E daí é que surge o problema, porque às vezes nós queremos que, do mesmo jeito que Deus fez um negócio na minha vida, Deus faça na vida do outro daquele mesmo jeito. Então a gente não tolera um problema daquela outra pessoa. A Bíblia não está dizendo para a gente passar a mão na cabeça de ninguém, porque lá em Colossenses, nesse mesma altura do campeonato do ensino de Paulo, Paulo vai dizer que nós devemos exortar uns aos outros em amor. Exortar em amor, chegar, meu irmão, olha, eu sei que você está lutando com esse assunto, mas nunca perca de vista que é um erro. Nunca perca. Como irmão, não vou deixar de te amar. Mas não perca de vista isso. Eu postei no Facebook, não sei quem viu, uma reflexão que eu li ontem, que eu achei fantástica. Até escrevi uma reflexão fantástica. Diz que um palestrante pegou uma nota de 100, chegou para o plenário e falou assim, quem quer a nota de 100? Aí todo mundo levantou a mão. Ele pegou a nota de 100, amassou, jogou no chão. Daí foi lá e pegou a nota de novo, desamassou e falou, quem quer essa nota de 100? Todo mundo levantou a mão. Ele pegou a nota de novo, amassou, jogou no chão, pisou em cima, deu aquela esfregada, pegou de lá, chacoalhou, abriu. Quem quer a nota de 100? Todo mundo levantou a mão. Aí pela terceira vez ele fez de novo com os dois pés, esfregou para lá e para cá, puxou a nota de 100, toda suja, toda amassada. Quem quer a nota de 100? Todo mundo queria. Ele falou, sabe por que vocês querem essa nota? Porque não importa o que eu faça com ela, ela não vai perder o valor. Ela pode perder a beleza, ela pode perder a limpeza, mas ela nunca vai perder o valor. Ele falou, é assim que nós devemos tratar as pessoas. As circunstâncias da vida vão nos amassar, vão muitas vezes nos tirar o brilho, vão nos envelhecer, vão fazer um monte de coisa conosco, mas nunca vai mudar o meu valor. E a ideia de suportar uns aos outros é isso. Olha, quem é a pessoa que está sentada do meu lado? Essa pessoa é uma pessoa que foi abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ela pode cair, ela pode tropeçar, ela pode se sujar, ela pode sofrer, pode se machucar, mas nunca, absolutamente nunca, o valor dela vai mudar. Então eu nunca terei motivo suficiente para descartar uma pessoa, para abrir mão da convivência com a pessoa. Porque o valor não muda. O valor que nós temos, ele está vinculado à obra de Cristo na nossa vida. Eu posso ter opinião divergente, eu posso discutir, mas eu não posso desvalorizar. Essa é a ideia que Paulo está dando aqui. Suportai-vos uns aos outros em amor. Também um outro texto que eu gosto de citar, quando eu falo, todo mundo gosta de falar sobre predestinação, lá em Romanos capítulo 8, quando fala, aqueles que de antemão o Senhor amou, a esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também chamou, e aos que chamou também, que é a última parte, que para mim é a parte mais importante desse texto, glorificou. Isso significa duas coisas. Quando Paulo coloca o glorificou no passado, ele está dizendo o seguinte, ele mesmo estava vivo. Os irmãos com quem ele estava convivendo estavam vivos. E como que ele podia falar glorificou se estava todo mundo ali ainda, ninguém tinha morrido para experimentar o aperfeiçoamento e a glorificação? Primeiro, Paulo tem tanta convicção de que nada pode alterar o plano de Deus, que ele já põe a obra concluída, glorificou. Mesmo faltando esse último passo para nós que estamos aqui vivos, mas ele já põe como um passo encerrado, porque ele tem convicção de que Deus já fez isso, está escrito e nada vai mudar. O segundo aspecto desse glorificou para mim, que é o mais doce de todos, é que Paulo está aí nos dando uma pista de como nós podemos conviver bem com as pessoas. Ao invés de olhar para uma pessoa e enxergar o defeito dela, eu devo olhar para ela e enxergar assim, olha, aí está uma pessoa que já foi glorificada por Deus. Ela ainda está com algumas imperfeições, mas a obra de Deus é tão certa na vida dela que eu não preciso tratá-la pelas imperfeições dela.
porque ela vai viver eternamente com Deus. Esses 10, 12, 20 anos de imperfeição não significam nada, perto da garantia que Deus já deu. Então, eu não preciso tratar essa pessoa, o sujeito lá é um sujeito, vamos lá, é grosso. É grosso. Olha, mas ele vai ser grosso o quê? 20, 30, 40 anos? Se for grosso a vida inteira, vai ser grosso uns 80 anos. Mas ele vai ser eternamente uma pessoa perfeita. Talvez doce, serena, uma pessoa perfeita, como Cristo é perfeito. Eu vou massacrar essa pessoa por causa desses poucos anos que ela vai ser assim? Com certeza Deus vai usar a grosseria dela para trabalhar a minha vida em algum aspecto. Então a ideia é, aqueles que ele justificou, a esses também glorificou. Eu posso muito bem, para conviver, para andar bem, para suportar uma pessoa, eu posso olhar para ela e pedir para Deus: Senhor, me mostra o João, não como ele é hoje, mas dentro de mim eu quero gravar o João como ele vai ser eternamente. Então eu não quero ver os defeitos dele, eu quero enxergar as qualidades dele, eu quero ver ele com as qualidades de Cristo Jesus. Este é o argumento de quem sabe o que é. Paulo diz: nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Então como é que eu vou tratar o meu irmão? Eu vou tratar como eu trato alguém que é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: vivam de acordo com aquilo que vocês foram chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O segundo aspecto, que é o aspecto da unidade do Espírito. Esse aspecto é fantástico, porque a ideia é o seguinte: o que nos torna uma unidade? O que nos torna uma unidade? A presença de Cristo dentro de cada um de nós. Aliás, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. A justificação, que é o resultado final da obra de Cristo sobre todos nós. E a participação na mesma família, a família de Deus Pai. Então nós temos o mesmo Espírito dentro de nós. Nós estamos debaixo da mesma obra de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, nosso irmão legítimo, nós somos adotivos, e nós estamos dentro da mesma família, que é a família de Deus Pai, que nos adotou. Como é que eu posso pegar uma pessoa que tem o Espírito Santo, está na obra de Cristo, está na família de Deus, e tratar com diferença, e tratar com inimizade, e jogar do lado de lá da igreja e falar assim: ó, você fica do lado de lá e eu vou ficar do lado de cá, e não cruza o caminho? Quando eu era pequeno tinha uma brincadeira, a gente vê de vez em quando, né? Fazia um risco no chão e dava uma cuspida. Não passa. Se passar, ou tinha um outro negócio lá, Belém, Belém, nunca mais de bem. Tinha um outro lá que era com o dedinho assim, depois para ficar de bem tinha que pegar o dedinho e puxar. A gente cresce, a gente só muda o jeito de fazer isso. A verdade é essa. E quando a gente cresce, a gente começa a ser um pouquinho mais sutil. Então a gente não faz um risco, mas a gente deixa muito claro para a pessoa: mas se você cruzar o meu caminho, a conversa vai mudar. Ou você simplesmente muda de caminho para não cruzar com a pessoa. Então, isso acontece. Agora o que Paulo está dizendo: olha, viver de forma digna aquilo para o qual nós somos chamados, significa o quê? Preservar a unidade que nós temos. Porque qualquer esforço seu para quebrar essa unidade, primeiro, é inútil. Porque o único jeito de você quebrar essa unidade, se fosse possível, era você rejeitar a obra do Espírito, ou você forçar outra pessoa a rejeitar. Como isso é impossível para alguém que já foi chamado por Deus, não tem como você fazer isso. Então desista. Agora, brigar contra esta unidade, semear contendas e fazer, é possível? É possível machucar as pessoas? É possível isolar pessoas? Mas a Bíblia diz que Deus tem ódio de uma série de coisas, 3, mas a quarta ele abomina. E a quarta é
aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus detesta um monte de coisa, mas tem uma coisa que Ele não tolera. É gente que vem provocar divisão. Sabe por quê? Porque essa família não é do presbítero, não é do diácono, não é do pastor, não é de dono de igreja. Não é. Essa família aqui é de Deus. Nós somos adotados na família dele. Se tem uma coisa inaceitável, é que alguém entre na sua família, como você reagiria? Você traz um estranho para dentro da sua casa, e esse estranho começa a querer jogar você contra a sua mulher contra o seu filho, você contra o seu filho. Como é que você reagiria com isso? Você ia gostar? Nenhum de nós ia deixar isso acontecer. Assim também, Deus nos adotou na família dele. Você acha que Deus vai tolerar alguém que vem acabar com a harmonia dentro da família dele? Não vai. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha só a argumentação que Paulo vai fazer em cima disso. A partir do versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele vai usar, primeiro ele vai usar a pessoa do espírito, ou seja, ele vai pegar corpo aí para Paulo é a igreja. Ele falou, há um só corpo, ou seja, há uma só igreja, uma só família. Esta família tem um só espírito, e esse espírito colocou no coração de todos nós a mesma esperança. Quanto ao Filho, ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está falando da obra de Cristo. E terceiro, há um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo está dizendo assim, olha, a obra que reside em vocês é resultado da ação total da Trindade, do Espírito, do Filho e do Pai. E ao invés de você tentar se rebelar contra o irmão, ao invés de você tentar se deixar ofender ou ficar, esses dias eu ouvi uma pessoa falando, eu fiz um comentário errado. Eu disse, olha, eu tô com um pressentimento que estão pensando isso, ou estão fazendo aquilo, não vem ao caso o que era. E essa pessoa disse assim, pastor, isso é da sua geração. Na minha geração não tinha esse negócio de pressentimento. Estou achando isso, estou sentindo. Na minha geração, ou alguém chegava e falava, se ninguém falava, eu ficava em paz. Não tinha esse negócio. Essa coisa de ficar pressentindo, sentindo. Essa coisa. Eu falei, é verdade esse negócio? É verdade. E ficar sofrendo por coisa que você acha que estão pensando. É besteira. Aí Paulo tem um remédio bíblico para isso. Para a minha geração, para a geração que passa por isso. Olha só, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Isso combina com o prisioneiro no Senhor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, aconteceu alguma coisa entre o meu irmão e mim? Primeiro, Deus está nesse negócio. Segundo, Deus está agindo nesse negócio. Terceiro, Deus está nele e Deus está em mim. Então, não é o caso de brigar. É o caso de entender por que Deus nos levou a esse momento. Ou é para que eu inspire esse irmão, ou é para que ele me inspire. Mas o fato é que Deus age sobre todos, Deus está em todos. Percebe como muda tudo se a gente entender esse negócio? Muda tudo. Porque ao invés de eu enxergar uma pessoa errada, ao invés de eu ficar batendo em alguém, ao invés de eu ficar falando mal de alguém, eu devo pensar, não, peraí. Mas se Deus está sobre ele, Deus age por meio dele, assim como de mim, e Deus está nele, se eu falar mal dele, eu estou falando mal de quem? Percebe? Vamos tentar entender a fofoca sobre esse prisma aqui. A gente só faz fofoca de uma única pessoa. Sabe qual é o nome dessa pessoa? Deus. Que eu devia pegar tudo que as pessoas fazem e entender o seguinte: olha, isso só está acontecendo
Porque Deus quer fazer alguma coisa comigo. Porque Deus quer falar alguma coisa comigo. Que Deus quer me testar. Deus quer mostrar alguma coisa para mim que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando. Nós devemos pensar assim. Quando tudo está ruim ao nosso redor, às vezes a gente se entristece com as pessoas, mas a gente deve pensar assim, não, peraí, está tudo ruim ao seu redor? Você deve pensar assim, então você está querendo fazer uma coisa muito séria, porque ao ele não colocar uma coisa, ele coloca tudo ruim ao meu redor, ele está tentando falar comigo, faz tempo, eu não estou falando mais isso, ele está falando de todos os lados. Hoje cedo eu fiz a devocional com o Caleb, tem o pão diário das crianças, e tinha lá o texto de Números, capítulo 22, falando sobre, lembra que está lá? Um homem chamado Balaão e uma jumenta. E alguns anjos que estavam tentando impedir Balaão de fazer uma coisa que Deus tinha proibido. Deus tinha dito para ele, não vá com os homens de Moabe. E Balaão preparou a sua jumenta e foi. No caminho Deus colocou alguns anjos para impedi-lo. E os anjos batiam nele, judiavam dele. E a mula tropeçava e ele começou a ficar bravo com ela. Ele bateu nela uma vez, bateu nela 2 vezes e foi judiando dela. Até que chegou a hora que a mula falou, por que você está fazendo isso comigo? Você já imaginou uma mula parar? Fala, viu? Por que você está fazendo isso comigo? Aí, porque você está me batendo. Ela falou, eu não estou fazendo nada com você. Você já imaginou chegar ao ponto que uma mula tem que falar para você entender que não é para você fazer uma coisa? Mas foi o que aconteceu com o Balaão. Deus já tinha dito não para ele de todas as formas possíveis. Até que chegou a hora que Deus teve que falar através da mula. Porque já que ele não ouvia mais ninguém, quem sabe uma mula falando, ele ouvisse. E quando a mula falou com ele, ele falou, peraí, alguma coisa muito errada está acontecendo. Tá mesmo, ele estava fazendo uma coisa que Deus tinha dito para ele não fazer. Então às vezes a gente está sempre achando que o problema é os outros, o problema é os outros. Mas quando a coisa começa a ficar cinzenta de todos os lados, o problema não são os outros. Olha, Deus age por meio de cada um deles. Deus está em cada um deles. E Deus está sobre todos nós. Então alguma coisa eu preciso rever na minha vida. Então, essa é a maneira da gente encarar os problemas, as dificuldades. Ao invés de produzir a divisão dentro da igreja, eu preciso promover sempre a unidade. Alguma coisa está havendo de conflito? Opa! Então eu tenho que entender assim, Deus está agindo através de todos. Se as setas estão todas apontadas para o meu lado, então o problema é comigo. Eu que tenho que melhorar. Eu tenho que entender que tudo vem das mãos do Senhor. A gente tem a mania de achar que o que é de Deus é sempre aquilo que a gente gosta. Não é assim? Tudo que vem doce, tudo que vem achocolatado, graças a Deus. Quando vem uma cintada, uma varada de lá, a carne, olha a carne, a natureza maldita. Ou, como eu gosto de falar, em homenagem a Cristo, miséria, miserável. Não é miserável não. Quando a gente faz isso, a gente está falando mal no final das contas, a gente está falando mal de Deus. E Paulo dá uma que, para mim, a carta aos Efésios é uma carta muito curta, e Paulo ele é extremamente objetivo. Extremamente objetivo. E o versículo 6 é um santo remédio. É um santo remédio. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. E eu tenho que aprender isso. Eu preciso. Deus, como que eu começo a viver de forma digna com aquilo que eu fui chamado? Eu começo suportando uns aos outros e preservando a unidade, sabendo que é Deus, é o mesmo Espírito que está em todos, é a mesma obra de Cristo que está sobre todos, no caso dos cristãos, e é o mesmo Pai que nos adotou. E este Pai está sobre todos, está agindo em todos e está em todos. E se eu pensar assim, eu vou começar a tratar as pessoas de uma forma um pouquinho diferente. Porque ao invés de encontrar culpados, eu vou encontrar sinais do que Deus quer que eu aprenda, do que Deus quer que
que eu seja trabalhado, da área que Deus está trabalhando na minha vida. Então não procure culpados. Enxergue as ações de Deus. De novo eu evoco aqui Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando os amigos de Jó chegaram lá e começaram a colocar o dedo na cara dele, ele ficou irado com eles. Quando que Deus abençoou e mudou a sorte de Jó? Vocês lembram lá do texto? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Veja como que a Bíblia, ela tem o ensino está lá, está escrito lá. É a gente que às vezes não se apropria dele. Mas está lá. Quando Jó deixou de achar culpado, deixou de ficar bravo, deixou de ficar intrigado, indignado, e passou a orar por eles, Deus mudou a sorte dele. Talvez seja isso que a gente precisa fazer. Ao invés de achar culpados por isso, por aquilo outro, de achar onde está o foco do problema, a raiz do problema, e a gente começar a orar uns pelos outros, entendendo que Deus está agindo em todos, está sobre todos, e está presente na vida de todos, e orarmos uns pelos outros, as soluções vão aparecer. A bênção do Senhor vai se manifestar visivelmente sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Este é o desafio aqui do capítulo 4, 5 e 6. É o desafio de colocarmos em prática uma vida compatível com aquilo que nós somos. Somos abençoados em Deus, temos que viver como gente abençoada. Amém? Cris, conseguiu pôr aí um pouquinho? Não entra? Está cortando? Não funcionou? Para. Mas se puder pôr só o endereço aí, só para o pessoal visualizar, para guardar. Aí vocês puderem, dá para a gente assistir ainda, se vocês forem para casa ainda, a partir das 9h10 vocês vão ter a outra palestra, que se eu não me engano vai ser com Joe Beck. Aí está no meio da palestra, está ao vivo, mas como a nossa internet está ruim, ele não está carregando. Ô Rubinho, ó, o endereço não fica maior, né? Mas tudo bem. Clica lá na programação, por favor. No canto, isso, descem um pouquinho. Aí. Ok, nós estamos na quarta-feira. Então, está falando lá, ó, na quarta-feira é o terceira coluna, está falando o Steve Larson. Amanhã vai ter, às 9h30, Steve Larson. Às 11 horas, o Joe Beck. Às 20 horas, Estevão Hernandes. Estevão Hernandes. Nem de longe. Hernandes Dias Lopes. E, coitado do Hernandes, ele deve ter sofrido uma pontada lá agora, né? Coitado. 21h15, o Paul Washer, na quinta-feira. Tá bom? Então, se você puder acompanhar, é muito bom. Esse para mim, é o melhor congresso que existe para pastores e líderes no Brasil, é esse congresso. Esses homens que vêm são homens fantásticos. Todas as vezes que eu fui, acontece uma revolução na minha cabeça quando eu vou lá. Muito bom. Muito confiável, muito bom. Esse ano, infelizmente, não deu para ir, mas ano que vem já vou. E detalhe, você tem que fazer a inscrição agora, nos últimos 3 meses, porque a partir de janeiro, esse ano, em janeiro, já não tinha mais vaga. Tá, com as inscrições encerradas por causa do Paul Washer. Então, o grupo que vai aí, para vocês terem uma ideia, um fato interessante, não sei se eu comentei da outra vez que eu fui, os congressos da Fiel, eles são frequentados por batistas, presbiterianos e entupido de igrejas pentecostais que descobriram a doutrina reformada e estão reformando suas igrejas. Então, num dos dias lá na parte da tarde no hotel, eu fiz amizade com o Robson, é um pastor bem novo, moreno. O pessoal chamava ele de neguinho lá, porque ele mesmo se disse. E ele era da igreja do Deus da voz poderosa. Tem 3 igrejas no país com esse nome. Ele é o pastor de uma delas, o pai é o pastor de outro, e a irmã é a pastora da outra, das 3 igrejas.
Ele falou assim, olha, quando nós começamos, nós éramos aquela igreja do sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. Só que eles começaram e daí foi faltando alimento. O pastor pai já não tinha mais o que falar. E eles têm culto todos os dias, né? E ele procurou um pastor presbiteriano, lá da região, se ele não podia dar um curso de Bíblia para ele. Aí o pastor falou, não, posso sim. E daí deu os livros do Dr. Martin Lloyd Jones para ele ler. Especialmente o de Efésios. Que são 6 livros, calhamaços, assim. Falou assim, ó, se você ler esses livros aqui, estudar, você vai ter pregação por um ano inteiro na igreja. E aí o pai dele pegou e foi. O que aconteceu? Ele compreendeu a teologia, a doutrina reformada corretamente, daí passou para os filhos. E aí começou aquele alvoroço dentro da igreja, que começou a mudar completamente o perfil da igreja. E aí eles foram no Congresso da Fiel, a convite desse pastor. Então, essa é apenas uma das histórias. Eles estão já há 6 anos, e a igreja deles tem um nome. Ele falou assim, ó, nós só não mudamos o nome, porque não tem jeito de mudar mais o nome. Mas a teologia, a prática da igreja mudou completamente. Então, são muitas igrejas pentecostais que participam do Encontro Fiel. Então, o Congresso Fiel, a Conferência Fiel, ela acontece em Portugal, acontece no Brasil, aqui no Sul, acontece lá no Norte, lá em Recife, e ela acontece em várias partes. No mês de junho tem o Congresso Fiel para adolescentes e jovens em Atibaia, e de fato uma conferência que faz o quê? Que dá uma base bem sólida. Ela deixa todo mundo, eu esqueci como é que é o termo, a gente usa quando você nivela, ela nivela por cima, nivela bem por cima. Quando você vai lá, você sai, é muito bacana. Então, eu sempre desafio quem pode ir para ir mesmo, que é muito bom, tá? Ano que vem eu não sei qual vai ser o preleitor, mas com certeza vai ser alguém bem comprometido com Deus e com uma competência muito grande. E ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá. Esse ano, de fato, não teve jeito. Vamos orar? Só para não esquecer, o link é editorafiel.com.br/ao vivo. Aí você já entra, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui, de estudar a Tua Palavra. Agora, Deus, o Senhor sabe, ó Pai, a complexidade e a dificuldade deste assunto, ó Pai. Nós temos dificuldade de entender o que de fato nós somos. A Tua Palavra nos mostra isso, ó Deus, e de uma forma bem rasa nós entendemos isso. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos aprofunde mais nesse assunto. Pedimos que o Senhor nos faça gravar, guardar em nossos corações, refletir e estudar mais e mais vezes sobre aquilo que o Senhor fez em nós. Quando o Senhor nos tornou abençoados com toda sorte de bênção. Quando o Senhor nos fez povo do Senhor. Quando o Senhor nos incluiu na sua família. Quando o Senhor fez isso tudo com graça e misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta obra imutável que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque nada pode nos separar do teu amor. Agora, Deus, seguindo o conselho do teu servo, apóstolo Paulo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver de forma digna da vocação a que fomos chamados, do propósito para o qual nós somos chamados. Porque não adianta entendermos, ó Deus, se não colocarmos em prática. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor livre-nos, ó Pai, do conformismo, do comodismo, mas coloca-nos, ó Deus, de fato, num caminhar, ó Deus, diário de envolvimento, comprometimento e ações de resolutividade, ó Deus, a respeito daquilo que nós devemos ser. A começar, ó Deus, por essas 2 matérias tão importantes na nossa vida, que é, ó Deus, suportarmos uns aos outros, vivermos bem uns com os outros, ó Deus. Sabendo que em cada um existe uma obra do Senhor acontecendo. Sabendo que em cada um, ó Deus, existe também o selo da promessa do Senhor, que é o teu Santo Espírito, que garante, ó Deus, que um dia nós seremos glorificados, ó Deus, seremos transformados e estaremos libertos de todo erro, de toda falha. Ajude-nos, ó Deus, a nos tratarmos como tratamos gente assim, glorificada, sem falha. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, para que a gente não fique olhando para os erros uns dos outros e atacando, ferindo, machucando
às vezes sendo até pessimistas uns com os outros, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor mude isso, nos ajude a suportar uns aos outros em amor. Nos ajude também, ó Deus, a preservar o vínculo, a unidade que temos, porque somos todos templo do Teu Santo Espírito, porque estamos todos debaixo da obra gloriosa do Teu Filho Jesus, porque somos todos filhos do Senhor por adoção. Então, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de guerrearmos uns contra os outros. Nos ajude a fazer guerra contra o pecado. Nos ajude a fazer guerra, ó Deus, contra o inimigo das nossas almas, mas nunca uns contra os outros. Nos ajude a vivermos em paz, a amarmos uns aos outros, respeitarmos e mantermos, ó Deus, este vínculo precioso da perfeição e da paz, que é a obra do Senhor nas nossas vidas. Ajude-nos a viver em unidade. Ajude-nos, ó Deus, a debatermos ideias, ó Deus, mas jamais, jamais abrirmos mão, ó Deus, do amor e da comunhão uns com os outros. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a respeitar uns aos outros. Nos ajude também a enxergar as ações de Deus sobre as nossas vidas através da vida dos nossos irmãos, porque muitas vezes o Senhor quer falar conosco e nós não entendemos, e o Senhor começa, ó Deus, a usar pessoas para mostrar para nós mesmos o quanto estamos errados. Então nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma visão mais clara, mais ampla, mais cristã daquilo que acontece entre nós. Pedimos isso ao Senhor, pedimos ao Pai que o Senhor nos capacite a entender e a viver estas coisas. Agora agradecemos pela vida de cada um que está aqui, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, e que nós possamos, ó Deus, dar um bom testemunho do Senhor, vivendo aquilo que acabamos de aprender. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite.